Meus cumprimentos a todos, que a paz seja convosco. Gostaria de ler em Lucas, capítulo 24, verso 13, que diz assim: Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é o 3º dia, desde que tudo isso aconteceu. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres falou, porque não viram ele. E eles lhe disseram: ó nécios, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, comendo pão, os abençoou e lhe deu. Abriram-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disse um para o outro: Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 12 e os que com eles estavam, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa, da qual está aqui dizendo sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo confirmada, não foi por uma pessoa, por um discípulo, mas foram por mais de 500 irmãos. Muitos irmãos viram o Senhor ressuscitado, e ali então mais uma aparição do Senhor Jesus depois de morto. Glória a Deus, ressuscitando, confirmando. E esses 2 discípulos iam conversando, falando sobre o Senhor, sobre a sua ressurreição, trocando as palavras naquele caminho, no caminho chamado Emaús. Louvado seja Deus, aleluia. E ali apareceu aquele homem conversando com eles, e eles nem perceberam que era o Senhor. Ficaram ali falando: Olha, você é um andante, você é uma pessoa assim, quer dizer, você é um morador aí da rua aí, né?
e um caminhante, você não sabe das coisas que acontecem na sua cidade? Você não está sabendo dos acontecimentos dos últimos dias? E aquele homem falou assim, quais? Aí eles disseram sobre o Senhor, que Jesus morreu, que ele era um varão valoroso, que um homem cheio de palavras, né, de Deus, que fazia milagres e maravilhas, e mataram esse homem em Jerusalém. E aí então eles foram explicando, né? Aí esse andante que estava caminhando junto deles falou assim para eles, mas vocês são tardos de corações, vocês não sabiam que essas coisas iam se cumprir, que estava escrito isso, que era profecia? Né? Então é o que está acontecendo conosco hoje, né? Quando acontece algo no mundo, na cidade ou na nossa casa, na sociedade, a gente fica, nossa, por que aconteceu isso? Né? Nossa, você viu a peste, você viu a dificuldade, a carestia, fome, terremotos, guerras, vocês viram o que está acontecendo lá no Afeganistão? Então a gente fica assim assombrados, mas o Senhor Jesus diz, né? Ô tardos de coração, nossa, vocês são tardos para entender, hein? Vocês não demoram para pegar as coisas. Não já estava escrito isso? Já não estava profetizado que essas coisas iriam acontecer? Né? Então foi isso mesmo que aconteceu ali no caminho de Emaús. Convinha que o Cristo padecesse todas essas coisas e ressuscitasse o terceiro dia. Não é para ficar assombrado, né? Mas eles chegando ali na aldeia, Jesus fez de conta que ia passar, ia para outro lugar mais longe. Aí eles falaram assim, fica conosco, come aqui pão conosco, descansa um pouco, né? Talvez eles disseram isso. Aí ele entrou, aquele homem entrou, comeu ali com eles e conversando. Aí ele desapareceu no meio deles. Aí eles falaram, era o Senhor que estava conosco. Olha, era Jesus ressuscitado. E aí eles correram de volta. E foram lá onde estavam os irmãos congregados ali, reunidos. E contaram esse testemunho, falando que o Senhor Jesus estava com eles no caminho de Emaús. Glória a Deus. E o Senhor provando a sua ressurreição para eles também, para aqueles 2 discípulos. Glória a Deus. Então, por que nós ser tardos de coração? Por que nós estamos demorando tanto para entender o Evangelho do Senhor, o Evangelho da ressurreição de Cristo Jesus? Por que muitas das vezes nós trazemos a memória somente na Santa Ceia do Senhor? Por que nós relembramos a morte do Senhor somente na Santa Ceia do Senhor? Tardos de coração. O Senhor fala conosco, né? Nós temos que entender as coisas, entender as profecias. Louvado seja o nome de Jesus, porque muitas das vezes nós retardamos as promessas do Senhor com as nossas incredulidades no nosso coração, né? Acreditamos em tudo quanto é conversa, aceitamos tudo quanto é coisa. Quantas das vezes nós enchemos nosso coração de tantas coisas, tantas palavras que não têm sentido, palavras negativas. E nós nos enchemos da palavra de Deus, da qual traz alegria para nossos corações. Esses homens também estavam cheios da palavra de Deus, os 2 discípulos. Eles estavam cheios das palavras. Só que não trouxeram à tona, ficaram abismados com todo o acontecimento, aquele acontecimento da morte do Senhor, que mataram o Senhor, crucificaram o Senhor, né? E eles, em vez de lembrar das profecias, ficaram magoados, tristes. A esperança deles acabou, a esperança acabou. Ficaram decepcionados, achando
que o Senhor Jesus ia reinar ali em Israel, em Jerusalém, em toda a Judéia, Galiléia, as nações, achando que Jesus ia reinar e de repente Jesus está morto, Jesus foi crucificado. O Senhor Jesus nem para descer da cruz, nem para evitar isso. O Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou a Tabita, a filha de Jairo. Jesus multiplicou pão, curou cegos, mudos, surdos, aleijados, coxos, e agora morreu, mataram, né? Nem salvou a si mesmo. E a esperança dos dois estavam acabadas, encerrou, acabou. Estava triste no caminho de Emaús. Aleluia, glória a Deus. Estava ali caminhando e chorando, às vezes, no seu coração, sangrando, porque o Senhor não salvou-se a si mesmo, deixou os outros matar ele. E agora, que seria desses irmãos? Que seria dessas pessoas para recuperar esse trauma, para recuperar essa morte, essa dor da morte, daquele varão tão sisudo em palavras, em milagres? Que seria dos discípulos que ela juntou ali, aqueles 12 discípulos? Que seria? Um foi se matar, outros se dispersaram quando o Senhor foi preso. Que seria dos 12 agora? Que seria das famílias que acreditou nesse varão, no Senhor Jesus? Estavam todos decepcionados, chorando ali, talvez. Reuniram dentro de uma casa e ali talvez ficavam lamentando, né? Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus não retarda a sua promessa. Ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus, como Ele mesmo previa, como Ele mesmo tinha falado. Ele já tinha dito que Ele ia falecer e ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Não era novidade, mas só que eles estavam com suas mentes tapadas pela dor, estavam tardos de coração, demorando para entender, né? Que difícil você falar uma coisa para a pessoa demora para entender. Tem uns que entendem rápido, tem outros que não. Talvez ali Simão, os outros irmãos, talvez eles estavam dizendo, vamos ver então, vamos esperar um pouco, porque ele falou que vai ressuscitar o terceiro dia. Outros não, outros nem estavam lembrando que ele tinha falado isso. Mas quando o Senhor ficou ali conversando com eles, comendo pão com eles ali, com Cleópatas e o outro, e Cleófas é o nome de um dos discípulos, né? Estava ali conversando, comendo, e quando foi partir o pão, o Senhor Jesus desapareceu. Ali eles acreditaram, ali eles disseram, é o Senhor, ressuscitou o Senhor. Aí a mente deles se abriram e eles começaram a lembrar que o Senhor disse que ia ressuscitar o terceiro dia. E eles correram, voltaram de novo, foram lá onde os irmãos estavam reunidos ali e falaram, nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. E contaram tudo o que tinha acontecido no caminho. E o Senhor foi conhecido. Glória a Deus. Aí Jesus depois apareceu para os 12, falando, né, ali da ressurreição. Glória a Deus. Aí depois ali eles estavam conversando juntos, reunidos, o Senhor apareceu. E eles espantados e atemorizados,
Pensava que estava vendo um espírito, pensando que estava vendo algum anjo, algum espírito, né? Aí o Senhor Jesus disse: por que estáis perturbado? Por que sobe esses pensamentos nos vossos corações? Por que vocês estão assim assustados? Olha minha mão, olha meus pés, apalpa-me, toca-me e vocês vão ver que é eu mesmo. Oh, meu Deus, porque um espírito não tem osso, um espírito, né, não tem corpo, eu aqui, e eu tenho. O espírito não tem carne nem osso, olha aqui, eu tenho, olha aqui. E dizendo isso, né, mostrou as mãos, os pés, e aí ficaram tudo maravilhados. Aí Jesus falou assim: vocês têm alguma coisa para comer? Né? E ali tinha um peixe, né, um pedaço de peixe e um favo de mel. E ele tomou aquilo lá e comeu diante deles. Que lindo que foi, né? Aí o Senhor comeu junto com eles lá, reunidos. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos também, né? Aí o entendimento dos discípulos foram abertos e aí começaram a compreender as escrituras, que até então estava junto com o Senhor para lá e para cá, nem se preocupava em ficar martelando a cabeça, né? Acomodados, né? Muitas das vezes, mas o Senhor foi falando, tendo toda a paciência, glória a Deus. E assim como está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, né? Então, no nome do Senhor, se prega o Evangelho para o arrependimento, né? E remissão dos pecados, e que em todas as nações, começando por lá onde eles estavam, em Jerusalém, o Senhor disse para que eles fossem testemunhas do Senhor Jesus. E graças a Deus eles foram e são ainda pelas Escrituras as testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Por isso então ele apareceu aos 12, todos reunidos ali. O Senhor faz tudo certo, né? Eles estando no caminho de Emaús, eles iam ficar lá na aldeia. E o Senhor quis ajuntar eles novamente para aparecer para eles juntos e determinar então essa ordenança divina de estar sendo testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nós temos que ser, né? Só é testemunha do Senhor Jesus quem conhece, quem sabe, quem crê, quem aceita. Do contrário, como você vai ser testemunha de uma coisa que você não sabe, né? Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente tem que crer nele, porque crendo nele, ele vai ensinar para nós as suas ordenanças, os seus estatutos, os seus mistérios. E aí a gente vai passar para outras pessoas, sendo testemunha dele. Eu sou testemunha do Senhor Jesus. Eu sou prova da existência do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque eu criei no Senhor Jesus, eu me batizei, glória a Deus, mas isso não me segurou na presença do Senhor. Eu crendo nele, batizando. Por quê? Porque desviei-me dos caminhos do Senhor, não foi uma nem duas vezes, desviando assim, fracassando na fé, fracassando.
desistindo, deixando outras coisas entrar no meu coração, na minha vida. Tomei algumas atitudes, depois eu vi que não era. Voltei para o Senhor, Ele me aceitou novamente. E Ele aceitando-me novamente, eu queria saber se Ele tinha me perdoado. Glória a Deus, eu queria ter essa segurança, essa certeza. E eu comecei a orar, jejuar e buscar o Senhor, porque eu queria saber se Ele tinha me perdoado. E eu tive realmente o contato com o Senhor Jesus. Eu tenho essa experiência com o Senhor Jesus. Eu sou testemunha do Senhor Jesus viva. Louvado seja o Senhor. Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Foi Ele que me batizou. Glória a Deus. Nenhum irmão colocou a mão na minha cabeça e eu recebi o batismo. De jeito nenhum. Foi Ele que me batizou com o Espírito Santo. Ele passou e Ele colocou a mão dele na minha cabeça. Glória a Deus. Eu sou testemunha do Senhor Jesus Cristo, que Ele é ressurreto. Glória a Deus. Então nós não podemos ser tardos de coração para não acreditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que é para nós sermos suas testemunhas. Glória a Deus. E pregar o arrependimento. E pregar a remissão dos pecados. Glória a Deus. Essa palavra eu quero deixar nessa manhã para que nós venhamos meditar nisso. Para que a gente não venha a ser como os 2 discípulos, ficar falando, né? E abaixar a cabeça e ficar triste, de jeito nenhum. Nós temos que estar junto com os 12. Nós temos que estar junto com o povo de Deus, povo que crê, povo que espera no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós ficar junto com outra pessoa que também é negativa, com certeza nós vamos andar negativo. Se nós estivermos numa roda de pessoas incrédulas, é lógico que nós vamos ser também incrédulos. Por quê? Porque a gente aceita o que o outro fala. E é mais fácil aceitar as palavras negativas do que aceitar a verdade. Porque a verdade, muitas das vezes, vai de confronto com o nosso querer. E as outras palavras carnais, ela massageia nosso ego, nosso eu, e alisa nosso pecado, e está tudo bem. Então a verdade é a verdade não tem escape. Glória a Deus, e a verdade é a única fonte de libertação. Verdade é verdade, não tem como esconder da verdade. E Jesus é a verdade. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Então assim eu quero deixar essa palavra para que nós venhamos meditar e ser alimentar do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.